Ó Deus, como lhe somos gratos por tamanha e indescritível graça que um dia nos alcançou em Cristo Jesus. Louvado seja o teu nome. Nós, irmãos aqui congregados, idades diferentes, origens diferentes, momentos diferentes, mas há algo em comum. Que tu continues, ó Deus, sustentando o reverendo Edilton na sua recuperação, ó Pai. Que ela seja completa e que em breve ele esteja aqui conosco para agradecer-te, ó Deus, por estas bênçãos e dar sequência ao ministério que o Senhor confiou a ele. Oramos também em favor do nosso irmão, o senhor Ataliba, que esteve internado, hoje está em casa. Que o Senhor possa restabelecer-lhe, ó Deus, as forças e que em breve ele esteja conosco, louvando e exaltando o teu nome. Lembramos de tantos outros, ó Deus, que estão doentes, que sofrem e que carecem, ó Deus, do cuidado paternal do Senhor. Que tu possas, ó Deus, visitá-los com providência, com cura, com conforto, com orientação da tua parte essa noite. É o que nós te pedimos em Cristo Jesus. E queremos também rogar as tuas bênçãos nesse momento, ó Pai, em que nós olharemos mais uma vez para as Escrituras, na expectativa de que o Senhor fale conosco, por graça, por misericórdia, por bondade, e que os nossos corações, ó Deus, sejam mais uma vez orientados por palavras de vida. Se porventura, ó Deus, há aqueles que jazem em trevas, que a luz de Cristo, ó Deus, possa brilhar essa noite. Que o Senhor possa promover libertação no nosso meio. Que o Senhor possa promover conversão no nosso meio. Que o Senhor possa promover transformação em nossas vidas pelo poder da Tua palavra, ó Deus. Que o Teu Espírito Santo esteja trabalhando em nossos corações, nos sensibilizando. E, ó Deus, que saiamos daqui convictos de que fomos instruídos e orientados pelo Senhor. Essa é a nossa oração na mediação de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Bom, meus irmãos, o texto encontra-se aqui em Êxodo capítulo 10, versos 21 a 29, que nos diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Estende a mão para o céu e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por 3 dias. Eu quero que os irmãos guardem isso aqui é muito importante, porque 3 dias foi o período que o Senhor Jesus esteve em trevas também, morto, tá? Não viram uns aos outros e ninguém se levantou do seu lugar, porque por 3 dias, porém todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Então Faraó chamou a Moisés e lhe disse: Ide, servi ao Senhor. Fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado, e as vossas crianças irão também convosco. Respondeu Moisés: Também tu nos tens de dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também os nossos rebanhos irão conosco. Nenhuma unha ficará, porque deles havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, e não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não quis deixá-los ir. Disse, pois, Faraó a Moisés: Retira-te de mim, e guarda-te que não mais vejas o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto, morrerás. Guardem isso daqui também, irmãos, é muito importante na nossa exposição. Respondeu-lhe Moisés: Bem disseste, nunca mais tornarei eu a ver o teu rosto. Bom, meus irmãos, pode passar para o próximo. Coração em trevas ou na luz? É a nossa indagação essa noite, e eu quero que você pense sobre o seu coração. O seu coração está em trevas ou o seu coração está na luz? A imagem colocada aí é proposital, é para não ver mesmo, para termos uma ideia do que aconteceu no Egito. A escuridão levou o governador do Egito à beira da loucura. Praticamente ficou ensandecido.
Já havia sido atormentado por sangue no rio Nilo, por rãs que saltavam de todos os lugares, por piolhos malditos, moscas, vermes, úlceras, câncer, granizo e gafanhotos. O que faltava mais? A 9ª praga deixou o Egito na mais completa escuridão. Literalmente, durante 3 dias, eles não conseguiam enxergar um palmo na frente do seu nariz. Durante 3 dias. Interessante que até hoje nós sabemos muito bem quando um local está escurecido. Seja uma habitação, seja uma rodovia. Quando você sai da cidade iluminada e entra numa rodovia, e há necessidade de colocar o farol alto, que é ainda insuficiente para que você possa correr com uma velocidade confortável, por assim dizer. E quando você cruza com outros ali na rodovia, você precisa baixar o farol, e aí você fica assim louco também, querendo, segurança na pista. Então, a escuridão é algo que nós não podemos confundir com nada, é inconfundível. Certamente dias a fio de escuridão, sem explicações científicas relevantes e confiáveis. Os magos e os cientistas estavam embasbacados, eles não tinham explicação para aquilo. Nós vamos entender por quê. Eles não tinham a menor explicação. Não havia um experimento científico, e isso deixou a maioria da população com medo. Meus irmãos, há certas situações que os governos tratam para que não deixe a população em pânico. Eu não sei por que na pandemia eles deixaram tanta gente em pânico, com tantas informações erradas, equivocadas. Se você sentir sintomas, não vá ao hospital. Ora, isso daí causou muitos problemas. Informações atravessadas, pânico, ao ponto de eu vi isso várias vezes, pessoas andando em seus carros, fechados, só a pessoa e ela de máscara. Sozinha, dentro do carro, com os vidros fechados. Gente, isso é loucura. Então veja que o pânico despejado na população gera esse desassossego. E essa escuridão, sem explicações científicas relevantes, sem a posição satisfatória dos magos e dos encantadores, que já haviam sido desbancados nas pragas anteriores, deixou a população em pânico. Mas em especial, para os egípcios, essa praga representava um terror avassalador, porque eles eram e ainda são adoradores do Deus Amon-Ra, o Deus Sol. Para eles o Sol é um Deus, Acreditavam que essa divindade solar era a força criadora do universo. E a ausência de Amon-Ra era a ideia de que as trevas iriam consumi-los. Até hoje é muito desconfortável para a gente estar em locais que não tem energia, que não tem luz. Até hoje é meio complicado. Hoje as pessoas criaram uma dependência muito grande de telefones e etc. Mas ainda é complicado de nós ficarmos sem energia. Imagine você ficar vários dias sem energia, sem a luz do sol. E por mais que a nossa tecnologia nessa questão de iluminação seja tão impressionante em relação ao tempo antigo, mas não existe luz. Se você conversar com qualquer técnico de filmagem, eles vão te dizer que não existe luz que substitua a luz do sol. A luz do sol evidencia tudo, ilumina tudo. E na roça, a luz da lua. Quando criança, quando eu estive na roça no Nordeste dos meus tios, eu lembro, era uma das poucas lembranças que eu guardo na infância, além de ter dormido no tapete com os meus primos, éramos ali um monte. Eu me lembro que era uma noite de lua cheia, saímos e a lua iluminando, aquela iluminação bem interessante. Mas a luz do sol é a luz plena, e para eles o sol era uma divindade. O pôr do sol representava a morte e o submundo. E veja que nos tempos bíblicos, até os dias de Jesus, as pessoas não gostavam de viajar à noite. Elas eram muito supersticiosas. Uma fera do campo, aquelas lendas
que contam da noite, né, dos bichos da noite, dos animais da noite. Então as pessoas, quando dava ali 5:30, 6 horas, elas ficavam em casa, recolhidas, quietas, com o candeeiro aceso. Então percebam, irmãos, que a noite representava a morte e o submundo, mas o nascer do sol oferecia esperança e ressurreição. É a ideia de que você está se despertando, você dormindo meio que morre um pouco e acordando você meio que ressurgiu para um novo dia. Além de adorador do sol, o próprio Faraó era visto como filho de Ra. Faraó era o filho de Ra, a encarnação pessoal da divindade solar. E como encarnação do sol, as pessoas olhavam para Faraó e elas viam: Faraó veio, apareceu, então está tudo bem. Ele trazia uma espécie de equilíbrio cósmico para a população egípcia. Agora, qual era o parecer de Faraó em relação a 3 dias de apagão no Egito? Ele não era o filho de Ra? Por que ele mesmo não iluminou o Egito? Meus irmãos, esse texto é muito importante para compreendermos a figura de Cristo como luz do mundo, a figura de Cristo como aquele que vai iluminar Jerusalém celestial. Lá não haverá esse sol. E os cientistas fizeram uma descoberta impressionante. Eles disseram: o sol vai apagar um dia, daqui a 1 bilhão de anos mais ou menos. Ele vai apagar mesmo. Não é esse sol que vai iluminar a Jerusalém celestial. É o próprio Senhor Jesus Cristo quem vai iluminar a Jerusalém celestial. Mas veja que Faraó é colocado numa posição de aquele que traz o equilíbrio cósmico e a luz para o Egito. E o que Deus faz? Apaga o sol. Apagou o sol por 3 dias. Os egípcios adoravam a Faraó como um deus. Na escola, as crianças eram instruídas a adorar ao governador do Egito como um deus. E veja que esse plano maligno de tirar Deus do contexto escolar e colocar outras coisas que não sejam Deus verdadeiro é muito antigo esse negócio. Porque as crianças, na tenra idade, elas têm que saber quem as criou. O Deus Todo-Poderoso. Pois elas eram instruídas já na escola a ver a Faraó como um Deus. Na China comunista, o imperador é visto como um Deus. No Japão, o imperador era visto como um Deus, e para remediar a guerra, ele teve que ir a público, alguém teve que ir a público e dizer: olha, ele não é Deus. Ele não é o Deus, um Deus, o óbvio, irmãos. Mas veja que no Egito, Faraó era reputado como a luz do Egito. Eles atribuíam toda a majestade e eternidade a um homem. Um homem, irmãos. Ele era o Senhor dos seus corações. E essa adoração egípcia era profundamente ofensiva, uma afronta à honra devida ao Deus triuno. Como eu disse, nós estamos fazendo aquilo para o qual nós fomos criados: adorar ao Deus Todo-Poderoso. E não a homens, nós adoramos a Deus. Faraó reivindicava atributos e prerrogativas que pertencem exclusivamente a Deus. Ele sim era um tipo de anticristo, um impostor blasfemo, que alegava ser o filho de Deus, ser o filho de Ra. Ele não era o filho de Deus. E a sua fraude foi exposta pela bigorna da realidade quando Deus agiu, o Deus Todo-Poderoso. E daí eu quero passar aqui para nossa, olhando para o texto, algumas nuances. O eclipse de Ra, versos 21 a 24. Lembrem-se que o propósito de Deus em todas as pragas era glorificar o seu nome na terra do Egito. Esse era o propósito supremo: tornar o seu nome conhecido, manifestar os seus atributos poderosos. Tratava-se de uma guerra sobre quem era o verdadeiro Deus. E no Egito havia centenas de divindades, atribuídas ao Deus Sol, pelo menos 5 divindades, mais uma suprema, que era Amon-Ra. E isso explica a quantidade de pragas. Deus queria impor uma derrota abrangente aos seus rivais. E Deus reservou a maior divindade para o final, o Sol.
Não foi algo complexo, se nós olharmos assim. Ora, um eclipse, nós poderíamos dizer, né? Não tem nada de muito misterioso para nós hoje. O rio de sangue, eu acho que é assustador. Você chegar no Lago Paranoá, virou sangue. Daí você acorda, um monte de rã pulando em você. Eu já vi que tem gente que tem nojo. Piolhos para todo lado. Então assim, algo que incomoda mais. Mas um eclipse, puxa, um eclipse passa rápido, logo, né? Hoje nós temos esse discernimento. Não foi algo complexo, Deus apenas apagou a luz. É como desligar um interruptor. Pronto, bom. E o povo entrou em desespero. Ele só apagou uma luz. A terra do sol se tornou uma escuridão escura. O termo hebraico, quando fala dessas trevas que se podem apalpar, trevas espessas, entra nesse pleonasmo vicioso, trevas escuras, densas. Quando o seu Deus é o sol e ele é apagado, o que restará? O que é o seu Deus? O que está governando o seu coração e as suas afeições? Se isso se apagar, apenas restará o desespero, o vazio, a desorientação e o terror. Se o seu sol é o seu cônjuge, se o seu sol são seus filhos, se o seu sol são seus pais, um dia ele vai se apagar. E o que vai restar depois? Eu, como pastor, preciso estar em certos contextos que eu não gostaria. Velórios, pessoas gravemente doentes no hospital, a morrer. Eu não queria estar ali. Situações que às vezes eu olho pelo retrovisor da vida cristã, eu fico chocado. Hoje paro para pensar em muita coisa que eu já vivi e eu fico chocado de você conversar com um irmão querido num domingo e na outra segunda você está enterrando ele. De dizer assim, olha pastor, estou doente, vou fazer um tratamento, uma semana morre. Meus irmãos, se o nosso sol for as coisas da terra, até pessoas, ele pode se apagar uma hora. E o que vai restar? Eu vejo no cemitério muitas situações tristes, pessoas entrando em estado de desespero, porque é isso que resta. O desespero, um vazio imenso, a depressão, a doença, a desorientação, o terror, o pânico no rosto das pessoas. Porque às vezes o sol dela não é o Deus Todo-Poderoso. Existe uma Amon-Ra no seu coração. Essa nona praga demonstrou o poder absoluto de Deus sobre a natureza. Ele pôde desfazer o que fez, é o que nós vimos em mensagens anteriores. Essas pragas estão todas elas relacionadas aos 6 dias da criação. O Deus que criou as águas, transformou o Nilo em sangue. O Deus que criou as coisas verdes, por assim dizer, destruiu as vegetações com granizo e gafanhotos. O Deus que fez as criaturas nadarem no mar e se espalharem pela terra, trouxe morte, ou a morte dos peixes, das rãs, a chuva de pedras. O Deus que criou os homens e os animais, enviou-lhes doenças, até mesmo a morte sobre eles. E por fim, o Deus que criou a luz na escuridão, apagou a luz. Foi isso que ele fez. As pragas foram uma espécie de descriação. Talvez a escuridão seja a praga menos impressionante para nós. Porém, os egípcios compreenderam o impacto dessa praga em sua espiritualidade. Isso os abalou por completo. O Deus do sol não foi capaz de salvá-los. 3 dias de noite, de trevas. Ora, o Deus de Moisés também controlava a luz do dia. Não tem como guerrear contra esse Deus. A segunda tela. O problema da escuridão, irmãos, e aqui eu quero caminhar na direção da linguagem bíblica para o problema da escuridão que assola os homens. A escuridão que tomou conta de toda a terra do Egito era evidente, palpável, real e tangível. Mas isso carrega um profundo significado espiritual para nós hoje, enquanto igreja do Senhor.
Nas Escrituras, a escuridão está intimamente associada, relacionada ao erro, ao pecado, à ignorância, à rebelião e à morte. Escuridão está muito relacionada a essas coisas, ou seja, tudo o que se opõe a Deus. Em João, capítulo 3, verso 19, o Senhor Jesus afirma que os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Eles amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. A escuridão reside nas mentes e nos corações dos pecadores. A nona praga simboliza a escuridão espiritual que se espalhou a partir do coração endurecido de Faraó. Faraó sabia o que Deus esperava dele, ele sabia muito bem, estava muito claro, muito evidente, ele sabia quem havia enviado aquela escuridão. Ele conhecia o nome pactual de Deus, Yahvé, Senhor. Ele sabia até mesmo a finalidade daquele êxodo. Em todo o tempo ele estava informado a respeito disso, que os hebreus deveriam adorar e servir ao seu Deus. Pode consultar todos os diálogos. Ele sabia, ele não era ignorante em relação a isso. Mas veja que ele até faria a concessão deles irem adorar, mas se continuassem servindo a ele, sendo escravos dele. E eu não sei se os irmãos já pararam para pensar nessas exposições, as pragas que vimos, que proposta tão indecorosa e maldita e diabólica de Faraó. Os hebreus servirem a ele e ao Senhor ao mesmo tempo. É isso que ele faz. Vocês vão por um momento, adorem, aí vocês voltam. Ele sabia que nessa última negociação, foram 4 negociações, nessa última negociação, ele deixaria as crianças também irem, mas o gado, os rebanhos ficariam todos. Ora, como que esse povo, cerca de 3 milhões de pessoas, iria sobreviver vários dias sem comida? Eles iriam voltar para onde? Para o Egito. Nas primeiras dificuldades que eles tiveram, eles desejaram voltar para onde? Para o Egito. O Faraó sabia disso. Então ele faz essa proposta de que é possível adorar ao Deus Todo-Poderoso e aos ídolos. Continuar sendo escravo do mundo. E veja que em suas negociações sempre estava retendo algo. Estava determinado a manter os hebreus cativos no Egito, um coração que não está disposto a seguir o caminho de Deus, é um coração imerso na escuridão, irmãos. Não adianta, não tem meio termo. Não tem meia luz. Ou você está na luz, ou você não está na luz. Ou você se entrega por completo, ou não se entrega. Não tem um meio termo. E eu quero ir para a terceira e penúltimo, slide, que a luz para o povo da aliança, verso 23. Parte do milagre era os israelitas não estarem na escuridão. Em suas residências, em suas casas, havia luz. O apagão aqui afeta apenas os egípcios. Como a escuridão, a luz também tem um significado espiritual. A luz representa a pureza, a verdade, a beleza, revelação das coisas. Você já imaginou um mundo de trevas, você conhecer pessoas? Só pela voz, né? Se você me conhecesse no mundo de trevas, você dizer, você não tem uma voz muito potente, não. Você não vê ninguém. Você não tem discernimento de nada. A luz representa pureza, verdade, beleza. Os pecadores são chamados das trevas para a maravilhosa luz de Deus. Eu quero aqui recorrer a 2 textos. O primeiro deles é aqui em 1 Pedro. É um texto que nós conhecemos muito bem. Tem inúmeros, irmãos, inúmeros textos. Se fôssemos fazer uma teologia sobre a luz para o povo da aliança, isso daria uns 5 sermões. Então,
mas só para os irmãos terem ideia da importância dessa linguagem utilizada nessa nona praga. É 1 Pedro 2, 9 a 10, nós vamos ler conjuntamente, tá? 1 Pedro 2, 9 a 10. Leamos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia. E vamos retornar ao Êxodo, tá? Eu não vou pregar aqui em Pedro, não. É assunto para outra. Mas é para os irmãos terem ideia dessa linguagem que ela é amplamente utilizada no Novo Testamento para identificar Jesus como a luz do mundo. Moisés não negocia com Faraó. Versos 24 a 26, Moisés diz que não ficaria nem um casco, nem uma unha dos rebanhos, nem uma unha, tudo iria com eles. Ele sabia que com Deus é tudo ou nada. Não há meio termo. Por isso ele insistiu que Faraó cumprisse as exigências do Senhor. É isso que Deus exige de nós, irmãos. Tudo que temos e tudo que somos. Não menos. Não menos que isso. A nona praga evidencia a diferença absoluta entre as trevas do pecado e o brilho da glória de Deus. Essa passagem encerra com a demonstração das trevas crescentes no coração de Faraó. Ele expulsa Moisés, o ameaçando de quê? De morte. É isso. Moisés era o único que poderia ajudar Faraó a sair daquela escuridão. Era o único. Os magos eram falsos, eram embusteiros, eram pessoas que estavam bajulando o grande monarca do Egito, insuflando o ego já trevoso dele. E Moisés era o único homem, irmãos, o único homem que poderia ser instrumento de Deus para tirar Faraó daquela escuridão. Diferentemente de Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. Porque Davi, quando foi visitado pelo profeta Natã, e o profeta Natã o confronta com o seu pecado, o que Davi faz? Davi se curva, Davi se dobra. E Natã fora um instrumento de Deus para tirar Davi de um caminho que seria pior do que foi, porque nós conhecemos bem a história. A história de Davi não foi boa, o desfecho não foi bom, mas seria muito pior. E Davi posteriormente é reconhecido como um homem segundo o coração de Deus. Faraó expulsa Moisés e ameaça Moisés de morte. E os irmãos acham que aqueles que Deus levanta para confrontar o pecado não podem passar por isso? Quando confrontamos pessoas que estão se lambuzando no pecado, têm prazer no pecado, alguns até nos ameaçam de morte e querem nos ver mortos. A resistência à palavra de Deus. Trevas com luz não combinam. Não combinam. Então Faraó jogou fora a oportunidade de ouro, a oportunidade passou nas suas mãos. No livro do Apocalipse, mais um texto, quero convidá-los a Apocalipse, capítulo 16. Apocalipse, capítulo 16, versos 10 e 11, falando a respeito do quinto flagelo na consumação dos tempos. E nos diz assim: derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas. E os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam,
e blasfemavam o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. O quinto flagelo. Ele derrama aquela taça e a escuridão, que revela o que está no coração deles. E eles mordiam a língua. E eles blasfemavam contra Deus. E eles falavam um monte de besteiras, asneiras, em relação ao nome de Deus. Já na escuridão. Já na escuridão. Meus irmãos, a única maneira de nós escaparmos da escuridão vindoura é confiar em Jesus Cristo, a luz do mundo. A escuridão passou pelo Egito por 3 dias. A escuridão passou em Jerusalém por 3 dias no nosso Redentor. 3 dias. Mas essa escuridão vai voltar na consumação dos tempos. E se não nos arrependermos e flertarmos com as trevas, talvez seja algo irremediável. Talvez não haja mais tempo. Quando Jesus nasceu, Mateus capítulo 4, verso 16 diz que o povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. E para trazer-nos a sua luz, Jesus entrou na escuridão do nosso pecado. Quando o Senhor foi crucificado, houve trevas sobre a face da terra. Cristo ficou sob a trevosa maldição da culpa dos nossos pecados. 3 dias sob essa trevosa maldição. O corpo de Jesus foi depositado num sepulcro, morto sim, por 3 dias. Mas ao 3º dia, esse sim, é o Filho do Deus verdadeiro. Ressurgiu com a luz da glória de Deus. E disse o Senhor Jesus, no Evangelho de João, capítulo 8, verso 12: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. A luz do mundo é o Senhor Jesus. Eu quero finalizar, irmãos, com apenas, já fizemos várias aplicações aqui, mas 2 lições. A primeira é que nós precisamos ficar atentos à divindade que está no comando dos nossos interesses e das nossas motivações mais profundas. Por que fazemos o que fazemos? Para quem fazemos o que fazemos? Para quem que nós vivemos? Para o que nós vivemos efetivamente? Hoje, pouquíssimas pessoas adoram ao Deus Sol, Amon-Ra. Mas quais são as formas pelas quais elas podem ser tentadas a adorar a Amon-Ra? Orígenes, que é um dos pais da igreja meio amalucado, cheio das suas alegorias, mas Orígenes, um dos pais da igreja nos primeiros séculos da era cristã, definiu a idolatria da seguinte maneira: idolatria é aquilo que alguém honra acima de tudo, aquilo que alguém admira e ama acima de tudo, e isso é Deus para ele. Pode acontecer de honrarmos, admirarmos e amarmos pessoas e coisas no lugar de Deus. Meus irmãos, eu fico às vezes preocupado com essa idolatria camuflada no coração de algumas pessoas. Vão num show de uma celebridade, faltam se derreter como se fosse um fã. No show do Roberto Carlos, desculpe as irmãs. Quando vem um pregador afamado, eu fico preocupado, porque uma coisa é você ter o carinho por alguém, mas talvez o seu coração já esteja deslizando para uma idolatria. Isso é perigoso. Ninguém é filho do Deus Sol. O Filho de Deus é Cristo. Pode acontecer de honrarmos, admirarmos e amarmos pessoas e coisas no lugar de Deus. O que amamos mais do que tudo? É a pergunta que devemos fazer. Segundo,
não alcançaremos o céu com trevas em nossos corações. Não adianta você chegar diante de Jesus e dizer: olha, Senhor, durante a minha jornada eu fui calvinista. Eu fui calvinista, uma vez salvo, salvo para sempre, então eu não perderia a minha salvação, mas eu vivi de qualquer jeito. O meu compromisso era com o pecado, não era com a igreja, mas eu acreditei, Senhor, o tempo todo que eu seria salvo. Você não vai ser salvo assim, não vai. A doutrina não salva, a doutrina é para abençoar aqueles que são salvos, para eles serem orientados na sua jornada cristã. Então não alcançaremos o céu, não, com trevas em nossos corações. Não alcançaremos, irmãos, de forma alguma. Esse português tem que ser muito claro. Há pessoas que insistem em servir a Deus em seus próprios termos. Alguns vão à igreja desde que não se tornem membros, outros que se tornam membros, mas não querem se envolver. Há aqueles que estão dispostos a sacrificar pouco tempo, ou um pouco do tempo, desde que não doem dinheiro. Que negócio é esse, gente? A pessoa diz: não vou ser dizimista porque não é bíblico e etc. E fala um monte de bobagem. De bobagem. Seu coração está onde? No dinheiro? Que nem é seu. E se você morrer, eu nunca vi num velório jogar o cartão dos investimentos no túmulo. Defunto anda em carro de funerária, não é em carro importado. Defunto vai morar no cemitério, não é em mansão. Defunto não tira férias. E por que as pessoas insistem nisso? Eu não vou dar o dinheiro porque Deus não ordena isso, e arruma um monte de subterfúgios para não se envolverem com Deus e dizer: olha, a minha vida é minha. A minha vida é minha, eu vivo do jeito que eu acho melhor. Eu vou servir a Deus sim, mas nos meus termos. Eu vou servir a Deus sim, mas não é o pacto de membresia que a igreja me dá, não. Eu vou fazer os meus termos em letras miúdas e Deus vai assinar. Se Ele quiser que eu sirva a Ele, Deus não precisa disso. Nós que precisamos de Deus. Meus irmãos, dão parte de si mesmas a Deus, contanto que não tenham que doar tudo. Em suma, estão dispostos a se tornarem até cristãos, mas em seus termos, que possam continuar vivendo para si mesmas. Imaginam que existe alguma maneira de continuar em seu pecado e irem para o céu, porque o seu pecado é muito bom. Infelizmente, toda pessoa que pensa assim, ainda está com o coração na escuridão. Infelizmente, irmãos, eu tenho que dizer isso. A salvação, e aí é felizmente, a salvação é para aqueles que andam na luz da salvação de Cristo. Então que Deus nos ajude a nutrirmos uma percepção biblicamente orientada da luz da salvação. Que seja uma peregrinação perante a face dEle, para a glória dEle. Amém.